Então, na sessão penal 505, 41, 86, 89, depoimento do senhor José Sérgio de Oliveira Machado. Senhor Sérgio Machado, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha nesse processo, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Sim, esse compromisso não contradita, só para testemunha. Certo. Da mesma forma, então, ficar registrada e indeferida contradita. Senhor Sérgio, também aqui é informado pelo Ministério Público que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração, é isso? Sim. Nessa dupla condição, senhor Sérgio, de colaborador e de testemunha, o senhor tem o compromisso de dizer a verdade. Se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde criminalmente por falso testemunho e, além disso, o senhor perde o seu acordo, certo? Perfeito. Também deixar claro, senhor Sérgio, que o senhor aqui cabe dizer apenas o que o senhor sabe e a verdade. O senhor não está aqui para ajudar a acusação ou para ajudar na defesa de qualquer pessoa. Perfeito. Certo? Não é para exagerar e nem para excluir nada. Perfeito. Dito isso, então, passo ao Ministério Público com as perguntas. Boa tarde, senhor Sérgio. Boa tarde. Senhor Sérgio, o senhor foi presidente da Transpetro em que período? Eu fui presidente da Transpetro de junho de 2003 a novembro de 2014, quando eu pedi licença da Transpetro e fiquei licenciado até fevereiro, quando eu renunciei do cargo. Certo. Senhor Sérgio, o senhor firmou acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Consta aqui do seu termo de colaboração que o senhor teria escolhido algumas empresas que tinham contratos com a Transpetro para pedir uma espécie de apoio político. O senhor podia explicar um pouco melhor como que ocorreu isso? Pois não. Eu, para permanecer no cargo, permanecer na presidência, a regra vigente é que você tinha que dar contribuição, distribuir propina àquelas pessoas que colocaram no cargo. Aquilo que o político chamava com nome bonito, contribuição política. Então, para que eu pudesse permanecer no cargo, eu, após as licitações, eu escolhi algumas empresas que pudessem me pagar propina e, com isso, eu pudesse permanecer no cargo. Certo. Essa propina que o senhor cobrava, essa contribuição política, era destinada a quem, senhor Sérgio? Era destinado principalmente àquelas pessoas que me colocaram no cargo, que eu fui indicado para a Transpetro, pelo PMDB, mas principalmente pela bancada de senadores do PMDB. Correto. Como que o senhor selecionava essas empresas das quais o senhor ia buscar essa contribuição política? Excelência, qualquer empresa que ganhasse e que eu fosse procurar, ela me pagava propina. Eu não me recordo nesse período, nenhuma empresa que eu tivesse procurado e que não tivesse concordado em pagar propina. Aconteceu até casos de empresas que pararam de pagar propina, mas nenhuma que eu procurei deixou de pagar propina. Correto. Esses pagamentos de propina, eles eram continuados? Como que ocorria? Era com base no valor do contrato, com base no valor do que era pago? Houve continuado, que foram as empresas que continuaram pagando, e houve casos que as empresas pararam de pagar. Eu sempre abordava após o contrato, mas como eu fiquei muito tempo na Transpetro, aquelas empresas que já tinham pago uma primeira vez, elas já sabiam que tinha propina naquele tipo de contrato. Como que o senhor recolhia esses valores de propina? Esse valor de propina foram recolhidos em duas etapas. Na primeira etapa, eu tinha um intermediário, que era o Felipe Parente. Eu me reunia com a empresa, ela me dizia quem é que ia pagar e onde ia pagar. Eu me reunia com os políticos para saber em quem o Felipe Parente ia pagar, e ele então realizava o pagamento. A partir de 2007, 2008, eu retirei o Felipe Parente do processo e fiz um esquema diferente. Você tinha dois tipos de propina. Você tinha a chamada doação oficial, na qual a empresa sabia de quem estava recebendo e o polícia sabia de quem estava recebendo, a empresa sabia de quem estava pagando, e a propina em dinheiro. Eu montava um esquema seguinte: eu me reunia mensalmente ou bimestralmente com as empresas na Transpetro. Nesse momento,
se discutia quanto é que a empresa tinha condição de pagar naquele mês, porque não era por medição, era por possibilidade de pagamento da empresa. E então a empresa definia o local, o quanto ela podia pagar, o local, a hora, e eu criava 2 codinomes, de quem ia receber e de quem ia pagar. E como consta da minha colaboração, eu me reunia em Brasília com os políticos, passava para eles o local, a pessoa, os 2 codinomes, e eles mandavam os seus intermediários receber junto às empresas no local que elas sugeriam. E na minha colaboração tem algum nome desses intermediários que foram receber essas propinas. Eu citei alguns nomes na minha colaboração. Certo. Senhor Sérgio, no caso específico da empresa NM Engenharia, o senhor solicitou e recebeu o pagamento de propinas dessa empresa? Recebi. E em que percentual foi recebido esse pagamento? Era cerca de, se que eu me recordo, 4%. Certo. Com quem da NM Engenharia o senhor tratou e continuou tratando no decorrer dos anos com relação a esse pagamento de vantagens indevidas? Eu tratei sempre de propina com o Nelson Moramaldo. Era com ele que eu tratava sempre de propina. Algumas vezes ele vinha acompanhado dos 2 filhos, outras vezes vinha acompanhado de um filho, outras vezes vinha acompanhado do outro, mas sempre tratei com o Sr. Nelson Moramaldo do começo ao fim, como é fácil verificar nas catracas da Transpetro. Qual era a área que a NM Engenharia tinha contratos com a Transpetro? A NM tinha contrato com a Transpetro na área de manutenção de dutos e terminais e de colocar terminal em pronto funcionamento. No caso específico da NM Engenharia, então, o valor da propina se referia a um percentual dos contratos. Isso. Isso chegou a englobar também contratos passados da empresa com a Transpetro? Sim, foram todos os contratos que a NM teve comigo, passados da minha gestão. Certo. A partir do momento que o senhor entrou em contato com o senhor Nelson Moramaldo para iniciar esse esquema de recebimento de propina, como que se dava as futuras contratações da NM? O senhor chamava para as licitações, o senhor já informava o valor médio do Não, eu sempre chamava. Para mim, não me importava quem ia ganhar. Porque todas as empresas que ganhassem iriam me pagar. Eu falava depois. Na Transpetro, só ganhava a licitação quem oferecesse o menor preço dentro do parâmetro do orçamento da GEC, a Gerência Estimativa de Custo. E que em cada licitação participasse pelo menos 3 empresas. No caso específico da NM Engenharia, o senhor se recorda mais ou menos qual foi o montante de propina recebida durante todo o período, a partir de 2008? A partir de 2008 foram cerca de 70 milhões de reais, eu me recordo. Desse percentual, quanto foi destinado ao senhor e quanto foi destinado para realmente contribuição política? É o seguinte, toda propina que eu arrecadava, ela não tinha carimbo. Ela não era propina de empresa tal ou de contrato tal, para político tal. Eu arrecadava as propinas, via o que cada um podia pagar em cada mês, fazia reunião, via quanto é que eu podia arrecadar naquele mês, via qual era o compromisso que eu tinha de distribuir, e distribuía entre os políticos de forma, não tinha, essa empresa pagava esse político, essa empresa pagava fulano, essa empresa pagava Beltrano. Era uma distribuição que eu fazia a partir do volume que eu tinha naquele mês. Certo. No caso específico também da NM Engenharia, como que o senhor recebeu esses valores? Em espécie? Teve também caso de doação eleitoral já direto para os destinatários da propina? Eu recebi da NM Engenharia em espécie. Houve uma doação no exterior e houve também uma contribuição em doação oficial. O senhor disse que para se manter no cargo, né, o senhor cobrava das empresas essas vantagens indevidas como espécie de contribuição política ao partido que o senhor era vinculado, que lhe nomeou e manteve no cargo, que foi o PMDB, correto? O senhor tem conhecimento de outros cargos que eram mantidos por outros partidos políticos dentro da Transpetro? Excelência, naquele momento,
as pessoas, os executivos, não era avaliado pelo seu desempenho. Era avaliado pela sua capacidade de atender às reivindicações ou dos políticos ou dos partidos políticos. Eu fui um dos mais longevos presidente estatal, fiquei 12 anos, porque eu fui capaz de atender a demanda, sobretudo daquele grupo da sustentação, que são 5 senadores. Certo. Mas o senhor tem conhecimento de que outros partidos também mantinham outros funcionários em alguns cargos estratégicos da Transpetro? Alguns políticos mantinham. Outros partidos políticos? Tinha o caso do diretor financeiro, que era mantido pelo partido do senador Crivella. Certo. Outros cargos de direção da Transpetro, o senhor tem conhecimento se eram vinculados a outros partidos? Não. O senhor conhece o José Antônio de Jesus? Conheço. O senhor sabe se ele tinha vinculação com algum partido político? Não, todas as nomeações técnicas foram feitas por nomeação técnica. Ao longo do processo, mas não teve nenhuma influência, eu soube que o senhor José Antônio tinha uma ligação com algumas pessoas do PT da Bahia, mas nunca influenciou em nada em relação à minha gestão. Tá certo. Obrigado, senhor Sérgio. Nada mais, excelência. Certo. As defesas de Luiz Fernando, tem perguntas? A defesa de Adriano Correia, tem perguntas? Pode alcançar o microfone, por gentileza. Boa tarde, senhor Sérgio. Especificamente em relação ao setor do Nordeste da Transpetro, quem o senhor se recorda quem era o responsável pela fiscalização, pelos processos licitatórios? Não, pelo processo licitatório não. O senhor José Antônio era gerente técnico do terminal de duto, gerente técnico de dutos terminais do terminal do Norte-Nordeste. Certo. Agora, as licitações variavam conforme o tamanho, porque tinha o regime de competência. Então, a grande parte das licitações não eram... O senhor José Antônio só cuidava de licitações dentro do limite de competência dele, todas as outras eram fora do limite de competência dele. Certo. E qual era a atribuição técnica propriamente dita do senhor José Antônio de Jesus? Ele mantinha contato direto com as empresas? Como era? Olha, você imagina uma empresa do tamanho da Transpetro, era impossível eu acompanhar o que cada pessoa fazia. Eu cuidava da estrutura macro da Transpetro, eu sabia bastante, eu conhecia bastante a estrutura da Transpetro, agora eu não sabia com quem o senhor Zé Antônio se reunia, com quem deixava de se reunir, eu não sabia. Certo. Agora, a atribuição do senhor Zé Antônio era exatamente cuidar das obras de engenharia no Norte e Nordeste, do setor de dutos e terminais. E a maioria dessas obras... O senhor se refere à execução das obras? Execução das obras. E a maioria dessas obras eram demandadas pelo setor técnico, pelo setor de dutos e terminais ou de engenharia. Poucas eram da alçada dele. Pronto. Dentre essas obras que eram da alçada dele, algumas eram realizadas pela NM Engenharia. Sim, a NM Engenharia não só realizava obra da alçada dele, como realizava fora da alçada dele. Mas existiam obras da NM Engenharia que ficavam sob a responsabilidade? Tinha. O senhor soube, enquanto presidente da Transpetro, que o senhor José Antônio de Jesus receberia algum valor para beneficiar direto ou indiretamente a NM Engenharia? Não. Eu nunca soube que o senhor José Antônio tivesse recebido algum valor da NM Engenharia. E até depois que eu vi a denúncia, eu estranhei bastante de verificar que o senhor José Antônio não só recebeu propinas sobre as obras que tinha sob a supervisão dele, como recebeu sobre todas as obras da Transpetro, inclusive obras que eram executadas na Transpetro de contrato da Petrobras. Para mim eu achei estranho, não posso entender porquê, mas isso aconteceu. Especificamente em relação à figura do meu cliente. Você podia dizer que esse seu cliente... Adriano Correia. Que ele
Ele não Eu nunca vi. Não sei. É justamente em relação a isso daí que eu vou perguntar para o senhor. O senhor conhece Adriano? Eu nunca vi. Já ouviu falar? Não, nunca. Enquanto eu fui presidente da Transpetro, eu nunca ouvi falar de Adriano Corrêa. Se recorda dele ter participado de alguma reunião com a equipe diretiva da Transpetro? Comigo nunca. Inclusive, com a equipe diretiva da Norte-Nordeste, eu não posso fazer porque eu não estava lá no Norte-Nordeste acompanhando cada reunião. Certo. Mas em relação ao senhor especificamente, o senhor não se recorda? Eu não conhecia quer dizer, enquanto eu fui presidente da Transpetro, eu nunca tinha ouvido falar do senhor Adriano. E da empresa Queiroz Correia, o senhor se recorda? Também não. Sabe dizer se ela manteve algum contrato com a Transpetro? Eu não me recordo nenhum contrato dela com a Transpetro. Posso dizer que eu nunca tive nenhuma relação com essa empresa, não me recordo que ela tenha tido contrato com a Transpetro. Satisfeito, excelência. Fez José Antônio Jesus, tem perguntas? Boa tarde. Boa tarde. O senhor disse agora há pouco que o senhor viu pela denúncia e viu que o José Antônio teria recebido dos contratos norte-nordeste do Brasil inteiro, mas até antes da denúncia o senhor não tem nenhuma informação? Nenhuma informação. Claro. Não, porque o senhor usou a expressão recebeu, então na verdade a fonte do que o senhor está dizendo é a denúncia. É a denúncia. Eu não tinha nenhuma informação, enquanto fui presidente da Transpetro, que o senhor José Antônio tenha recebido qualquer propina dentro da Transpetro. Bom, o senhor falou que até determinado valor a gerência poderia fazer aquele contrato. É porque é tudo de alçada, quer dizer, conforme o nível gerencial, você tem um limite de alçada. E o senhor lembra qual era o limite de alçada do cargo ocupado pelo senhor José Antônio? Não me recordo agora. Tá. Mas é fácil ver, só pedir na Transpetro que tem. Bom, a gerência do senhor José Antônio era Norte-Nordeste. Norte-Nordeste. Era possível ele ter algum tipo de influência pela estrutura aqui da Transpetro em alguma outra regional? De forma alguma. Dentro da estrutura da Transpetro e pelo que eu me lembro, não havia nenhuma condição dele ter nenhuma influência. Eu vou falar algumas obras aqui que estão narradas na denúncia, e não são as 49 não, vou ser bem menos. Só vou fazer perguntas objetivas sobre elas. Eu vou responder o que eu me recordo, não posso fazer um teste de memória. Serviço de reparo e reabilitação de dutos da região São Paulo, Centro-Oeste, pertencentes à Petrobras, operados pela Transpetro. Isso aqui, ele teria alguma ingerência? Qual é o número do contrato, por gentileza? Número? Tem até um número aqui. Isso não é importante para mim, saber se foi da Transpetro ou da Petrobras. 4600005190. Não tem 70 aí não, porque 70 tudo é Petrobras. Perfeito. Manutenção geral e reabilitação de tanques para os terminais da região Sudeste, Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Esse tipo de contrato, e aqui fazendo uma pergunta agora específica, nem tangencialmente ele poderia ter alguma influência se tratando do objeto de outros. Porque tem contratos aqui em Guarulhos, região Sudeste, em Sebastião, eu já abri aqui. Terminal Paviário Santos, terminal de Cabiúna em Macaé. Eu não tinha nenhuma São Mateus, ingerência nisso. Eu vou fazer desse jeito mais rápido. Senador Canedo, Goiás, Senador Canedo de novo, Goiás, Macaé, Ribeirão Preto, instalação, serviço de adequação das instalações de OSBRA para atendimento à programação para qualidade futura, São Paulo, Brasília, serviço de combate a incêndio da hora auxiliar do PIA, do terminal aquaviário de Angra dos Reis. Pelo estudo da Transpetro, ele não teria nenhuma ingerência nesse contrato, a não ser que ele tivesse alguma relação pessoal, que eu desconheço, não, eu desconheço totalmente. Serviço de adequação das instalações do terminal de Guarulhos da Petrobras operado pela Transpetro. Dutos terrestres, trecho de tubulação, lote 1, Sudeste, Centro-Oeste, Sul.
Serviço de habilitação de uso terrestre e trechos de tubulação lotes 2, São Paulo Litoral. Serviço de adaptação de Certo, o senhor não pode balançar a cabeça, tá? Pois não, responder porque não está sim, se gravado sim. só o áudio. Desculpe, excelência, desculpe. Então, repetindo a pergunta, serviço de habilitação de dutos terrestres e trechos de tubulação lotes 2. Não, Adaptação dos terminais de Uberaba e Uberlândia para atendimento a programas de adequação. não, Não, né? Adaptação dos terminais de Uberaba e Uberlândia de novo. Também não, né? Desmontagem dos braços, só fala. Desculpe. Desmontagem dos braços de carregamento da unidade misturadora no Perum da Vale. não, era Espírito Santo. Aqui está a ponta da Madeira. Ponta da Areia, não, qualquer coisa não. É Espírito Santo? Da Vale, a Vale deve ser Espírito. Eu não estou dizendo, não estou sabendo, estou falando pela Vale que eu estou dizendo que pode ser Espírito Santo. E serviço de limpeza, Não tenho certeza, mas monte e remoção do teto flutuante de tanque do terminal de São Sebastião. não. Bom, então, nas licitações acima de 1,5 milhão, que é o valor de alçada que eu conheço, Eu não estou falando. O valor de alçada do senhor, o senhor tinha contato com todas as empresas que poderiam. Eu não tinha contato com todas as empresas. Eu, após a licitação, eu selecionei algumas empresas, não são todas as empresas. A Transpetro tinha mais de 2.000 empresas prestadoras de serviço. O senhor falou assim, independentemente de quem ganhasse a licitação, o senhor teria. Em alguns contratos, não eram em todos os contratos da Transpetro. Certo. Os subordinados imediatos, o senhor sabia disso? Eu nunca envolvi, durante a minha gestão, nenhum subordinado meu nesse meu esquema de propina na Transpetro. Mas o senhor não sabe se ele sabia ou não? Eu nunca soube de nenhum subordinado que tenha conhecimento disso. Até porque, se soubesse, eles tinham trazido da mim e a gente teria tomado alguma providência. O senhor teve que, em algum momento, retirar algum profissional que não concordava com alguma política do senhor, com alguma ação do senhor relacionada, ainda que o senhor não soubesse exatamente se ele sabia, mas que dificultasse a cobrança de propina? Eu nunca entendi. O senhor entendeu a minha pergunta? Entendi, não. Repeta a sua pergunta. O que senhor você quer teve já que dizer? tirar algum funcionário de algum cargo porque ele estava dificultando a cobrança de propina? Não, porque, veja bem, quem fazia a relação das empresas que iam participar era o setor de engenharia e serviços de forma independente. Quem calculava o preço do orçamento da Transpetro era a GEC, também de forma independente. E para mim era completamente o que eu exigi mesmo naquele momento, onde havia um boom de obra no Brasil, no setor de óleo e gás, onde havia muitas empresas com carteiras cheias. Eu nunca aceitei que ninguém ganhasse nenhuma licitação, a não ser pelo menor preço, dentro do orçamento do GEC, pelo menos 3 empresas. Perfeito. Para uma gerência aprovar uma contratação, precisaria ter um parecer jurídico? Sempre tinha, não só qualquer contratação da Transpetro, sempre tinha parecer do jurídico. Essa era a norma. De aditivos contratuais, de quem que era a atribuição para... Você tem 2 tipos de aditivo. Você tem o aditivo de valor, que é aquele que você acrescenta valor ao contrato. E tem aditivo que seria repor a inflação no contrato. Anualmente você repõe o valor da inflação no contrato. Dos aditivos do valor, pelo que eu tenho conhecimento durante a minha gestão, dos que chegaram ao meu conhecimento foram cerca de 15, com valor inferior a 20 milhões. O aditivo precisava de parecer jurídico? Tudo na Transpetro, todas as decisões na Transpetro sempre tem o parecer jurídico. Essa é a norma. E pelo que eu... O senhor tomou conhecimento de alguma contratação sob a tutela do senhor José Antônio que não seguisse alguma... Não, porque nem eu que tomava conhecimento, quem teria que tomar conhecimento era o gerente. Então, o senhor tomou conhecimento de não, alguma irregularidade? Se eu tomasse qualquer conhecimento, eu teria impedido e agido.
falando tudo aqui, tudo que eu me recordo, eu não me lembro de nenhum caso. Perfeito. O senhor teve conhecimento de alguma queixa sobre o serviço da NM Engenharia? A NM Engenharia tinha um conceito muito bom dentro da Transpetro. O senhor tomou conhecimento de alguma inexecução contratual? Não, eu nunca tomei conhecimento. Um pagamento a maior? Não, nunca tomei conhecimento. Até porque isso jamais chegaria a mim, e que chegasse a mim era para tomar as providências. Eu nunca tomei nenhum, pelo que eu me recordo, nunca tomei nenhum conhecimento. O senhor disse que foi o senhor que nomeou o senhor José Antônio, né? O senhor nomeou ele, né? Olha, eu não me recordo se foi eu que nomeei, não, mas eu não sei quando é que o senhor Zé Antônio assumiu o cargo dele, e eu não me recordo se foi eu que nomeei. Assim, o senhor disse que teve. O senhor chegou a saber de alguma. Acho que o senhor falou deputado, como é que o senhor falou? Mas o senhor identificava o perfil técnico no senhor José Antônio? Sim, o José Antônio estava ocupando uma função técnica e tinha um perfil técnico. Tinha um perfil técnico. Tinha um perfil técnico, estava ocupando uma função técnica. Sem mais. Certo, alguns esclarecimentos do juiz aqui meio rapidamente, senhor Sérgio Machado. Senhor Sérgio Machado, esses valores que o senhor mencionou, contribuição política, pelo que eu entendi, o senhor ficava com parte também desses valores? Ficava, Excelência. Eu fiquei, dessa contribuição política, eu fiquei com a sobra que tinha no Brasil de 2 milhões anuais que era destinado aos políticos, e fiquei com a parte que foi depositada no exterior de cerca de 73 milhões. Sei, esse dinheiro o senhor devolveu daí no seu acordo? Foi todo devolvido no meu acordo. E eu não entendi bem, o senhor falou que havia um percentual de 4%, isso? Isso. A regra é 4%? Excelência, a regra é o seguinte: em navios era de 1 a 1,5%. De afretamento de navios era cerca de metade da comissão de Garibaldi. E no setor de manutenção era 3%, com uma variação, em alguns casos, de mais 1%. E esse 4% em qual setor então que era utilizado? Era no setor de manutenção em alguns contratos. Certo, eu não entendi muito bem como é que o senhor selecionava as empresas que o senhor iria solicitar propina. O senhor disse que não pedia de todos, esclarecendo, pedia de algumas. E como é que o senhor fazia essa seleção? A seleção, Excelência, era feita da seguinte forma: em primeiro lugar, eu tinha que ter uma boa. Essas empresas tinham um contrato na Transpetro, e eu tinha que ter uma relação muito próxima, uma boa relação com os presidentes ou acionistas. Uhum. Em segundo lugar, essa empresa tinha que ter um histórico de bom desempenho operacional e estarem no cadastro da Petrobras. Esses eram os 4 primeiros parâmetros para mim poder selecionar as empresas. Certo. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio e fazer umas perguntas adicionais. Né?